É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouco, mas primeiro a gente fala sobre a forma como Venezuela e agora a Colômbia também entraram na mira do Donald Trump. E eu vou começar com você, Ricardo, porque é um jogo um pouco arriscado, né, esse de usar as Forças Armadas dessa forma. Também para a Venezuela parece ser um momento delicado. Aparentemente, o Donald Trump está apostando num incentivo para que haja dissidências mais relevantes que chegassem a abandonar o regime de Nicolás Maduro. Como é que você vê o quadro? É um quadro complicado, Lourival. Nós temos duas situações bastante particulares. Por um lado, um regime autoritário, o regime de Nicolás Maduro, que fraudou umas eleições, né, abertamente, impunemente, e pelo outro, um regime de esquerda, que foi eleito democraticamente, e ambos sistemas têm esse enfrentamento, né, esse pulso de força, com uma situação bastante particular. O Donald Trump iniciou um novo esquema de operações dentro do entorno caribenho, né, que é um mar semifechado, onde eles frequentemente fazem menção a águas internacionais, e sobre essa justificativa de que existe uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos, realizam esses ataques. Ataques que inicialmente eram, em teoria, para neutralizar operações de narcotráfico vinculadas ao Trem de Aragua e ao Cartel dos Soles, mas entra nesta ocasião, ou nesta equação, perdão, o caso de cidadãos colombianos que aparentemente estavam numa dessas lanchas, né, e que o presidente Gustavo Petro passa a defender, né, porque ele alega que eram cidadãos colombianos, né, e que estavam dentro das suas próprias águas, da sua própria terra, sendo pescadores. Então, é complicado porque até que ponto essa questão de legalidade e legitimidade vai se tornar rotina, né? Não afetando só regimes autoritários, totalitários, ditatoriais, e sim democracias não alinhadas com esse interesse de Trump. Só para deixar bem claro, como a gente está falando de Venezuela e Colômbia, o Ricardo, quando falou de um regime de esquerda democraticamente eleito, ele se referia ao do Gustavo Petro, naturalmente, à Colômbia, porque eu sei que o Ricardo considera que o Nicolás Maduro não foi eleito democraticamente, conheço já bem o pensamento do Ricardo. Vejam, olha só, Luciana, o Janilson Ferreira está dizendo parabéns pela cobertura das eleições, Luciana. Parabéns mesmo, Luciana, mais um ótimo trabalho. Eu vi ali essa questão da Colômbia como uma ruptura séria, porque houve uma cooperação histórica de décadas, né, da inteligência e das Forças Armadas americana e colombiana no combate ao narcotráfico, né? Quando o Trump acabou ali com a USAID, aquela agência de cooperação internacional americana, ele tirou ali os 440 milhões de dólares por ano que a Colômbia recebia, que eram destinados para programas de substituição de cultivos ilícitos, né? E aí agora ele falou, acabou a assistência, eu vou tirar toda a ajuda à Colômbia. Como assim? Ele já tinha tirado, né? E aí fica um vácuo, mas eu consigo ouvir o Trump falando assim, mas não estava funcionando, certo? Porque a Colômbia continua sendo o maior produtor de cocaína do mundo, né? Então, enquanto ele mirava na Venezuela, havia a crítica de que a Venezuela não é produtora de drogas, por ela passa provavelmente 5% da droga colombiana rumo aos Estados Unidos, e o fentanil não existe lá, não passa por lá, não é feito lá. Então, aí o Trump, de repente, mira na Colômbia, que, como eu digo, é um parceiro histórico, e parece ser uma atuação muito mais ideológica, né, do que propriamente de caráter assim, de repressão às drogas ou qualquer coisa prática nesse sentido. Luciana, você está sentindo uma projeção dos Estados Unidos de Trump aqui no norte do continente sul-americano?
Pois é, agora com o anúncio de exercícios conjuntos, né, de Trinidad e Tobago com os Estados Unidos, começaram já os exercícios conjuntos militares do Panamá com os Estados Unidos, também do México com os Estados Unidos, vai acontecer tudo meio simultaneamente agora em outubro. Mas me parece também que essas declarações do Trump acabaram sendo uma resposta para Gustavo Petro, que já está criticando o governo norte-americano há muito tempo, e acho que até demorou Donald Trump para se posicionar de forma mais contundente em relação a ele. Nesse caso, como estava explicando o professor, foi depois de acusações do Gustavo Petro afirmar que os Estados Unidos estão matando pessoas inocentes, segundo Gustavo Petro, um pescador colombiano que estava à deriva por um problema no motor do barco e que acabou sendo assassinado, então dizendo que pessoas que estão morrendo aí nesses ataques no Caribe não tem nada a ver com o tráfico de drogas. E é uma situação muito complicada e que eu acho que tende a se agravar muito, né, Lorival? Ontem o jornal The New York Times publicou uma matéria afirmando que tem corpos queimados e sem partes do corpo chegando em praias de Trinidad e Tobago. Ou seja, a gente está falando de corpos boiando aí no Mar do Caribe, pessoas das quais a gente não sabe as identidades e que, na verdade, demorou para o presidente Lula se pronunciar em relação a esses bombardeios, e Gustavo Petro tem razões, inclusive do direito internacional, para criticar esse procedimento de Donald Trump, afirmando, inclusive, que ele violou águas territoriais colombianas. Então, é uma situação muito grave e que, claro, depois de uma quantidade de acusações, Donald Trump respondeu. Gustavo Petro chamou para consultas o seu embaixador em Washington, mas agora já está havendo reuniões com o encarregado de negócios dos Estados Unidos na Colômbia, o John McNamara, e a chancelaria colombiana diz que já acabou esse período de convocação para consulta do embaixador. Então, apesar de fortes declarações de ambos os lados, eu acho que a tendência é, mais uma vez, a Colômbia recuar nas acusações para não perder possíveis auxílios. Em uma briga anterior do Gustavo Petro por causa dos deportados, acorrentados, os Estados Unidos ameaçaram com parar de dar vistos para os colombianos. Gustavo Petro também recuou, então eu acho que essa é a tendência novamente. E o recuo é recíproco também, né? Assim como aconteceu da primeira vez, os Estados Unidos antes queriam enviar 2 aviões militares naquele processo de deportar as pessoas de forma humilhante, indigna e tal, com a cabeça baixa, algemados, etc. e tal. Gustavo Petro não aceitou receber aqueles aviões, foi bem no comecinho do segundo mandato do Trump, e aí o Trump voltou atrás na forma de enviar os deportados, o Petro também voltou atrás, como diz a Luciana, e aí eles chegaram a um acordo. A minha apuração é de que também os Estados Unidos vão recuar nessas ameaças em relação a colocar tarifa contra a Colômbia e tal, e o Petro, por sua vez, também vai ser bastante pragmático, né? E agora,